tem um corpo técnico que vai estar acompanhando, mas é importante que tenha a liderança que a Rosandra vai estar exercendo nessa validação, principalmente nessa questão de documentos. Eu pedi para realmente falar novamente isso aqui, porque eu quero ser muito enfático na questão das garantias aos nossos servidores públicos. Esse é um tema que é muito importante dentro desse contexto. Então, veja, vínculo com o município, direitos assegurados pela Constituição e pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos. É claro que, por si só, dadas as grandes e várias ações que o governo atual tem tomado no sentido de valorização dos nossos servidores, por si só já garantiria que os nossos servidores não teriam prejuízo. Mas a gente também, é bom lembrar, que a própria legislação não permite que isso aconteça. Então, é uma questão objetiva. O servidor público tem que ter toda a tranquilidade de que não terá nenhuma espécie de prejuízo. E os servidores, como a gente já disse, podem inclusive ser cedidos às organizações sociais, permitindo que eles tenham até uma remuneração a mais sobre os seus proventos que já são pagos pela prefeitura. Isso é possível. E isso, diga-se por oportuno, é muito praticado em vários exemplos que nós temos aí no Brasil afora. Nós temos ainda como importante que as organizações sociais não trazem nenhum tipo de prejuízo às demais vantagens dos servidores. Porque eu já vi alguns servidores me questionando, puxa vida, a questão da remuneração ok, mas e as demais vantagens? Isso nós vamos também garantir que os servidores não tenham nenhum tipo de perda nesse sentido. E já teve servidor que me questionou, ô secretário, mas a questão do Instituto de Previdência? Gente, vocês lembram que a gente conversou aqui com vocês, que nossa folha está ali, 50,1%, portanto a gente está com a folha quase estourada. O nosso índice, esse percentual tradicional, esse índice subiu agora, finalzinho de 2012, graças a um plano de carreira que está em vigor, que está funcionando, que foi colocado em prática no ano de 2012. Fez com que a folha subisse um pouquinho, mas tradicionalmente ele girava em torno de 46%, 47%, que para uma cidade do porte da nossa, do porte da cidade de Santos, é um índice muito bom. Então o que nós temos? É evidente que nós temos que, garantidos os direitos dos servidores, avançar também na questão dos servidores. Por quê? Notoriamente, algumas categorias profissionais de servidores públicos de Santos têm hoje remuneração aquém do que merecem, aquém do que é o justo, aquém do que é o mercado. E a Prefeitura está sensível a isso. Nós precisamos realmente discutir a remuneração de algumas categorias profissionais dos nossos servidores. Mas hoje, lamentavelmente, a gente não consegue promover avanços. Por que não conseguimos? Porque nós estamos beirando o índice. Então, naturalmente, quando eu tenho um índice na hora de 46%, 47%, eu consigo, inclusive, promover esses avanços pontuais. E qualquer folha nessa categoria de 46%, 47% em relação ao RSL, sustenta o regime de previdência, com toda a tranquilidade. O cálculo autorial é feito nessa ordem. Então, 0,0% de qualquer prejuízo para os servidores públicos, inclusive na questão previdenciária, como a turma vem nos questionando. Sinceramente, eu quero aí agora me dirigir diretamente aos nossos servidores. O servidor público, município de Santos, tenha a tranquilidade que essa é uma ação que a municipalidade está trazendo, que vai trazer melhorias sim para a população, mas também melhorias para vocês, servidores públicos do município de Santos. Bom, era isso, gente, que a gente queria conversar, pelo menos nessa primeira etapa. Eu gostaria de abrir aqui a palavra também, caso algum colega nosso da Comissão de Publicização, dos colegas secretários e colegas da comissão queiram complementar algo, enfim, de repente dizer algo que a gente não disse, algo que a gente esqueceu, Raul, Álvaro, Venúcia, tá, enfim. Pessoal, tem mais alguma coisa a colocar? Carlos, vereador, o senhor gostaria de fazer também uso da palavra, por favor.
queria inicialmente dar boa tarde a todos e dizer o quão relevante é essa audiência pública. Em especial feita aqui nessa Casa de Leis, a OAB, que, como foi dito aqui pelo presidente, é uma instituição aberta e é plural, e é importante que assim seja, e que a gente possa, de uma maneira coletiva, atentamente debater os tópicos que foram trazidos. Eu queria inicialmente cumprimentar o secretário, o Fábio, e na sua pessoa cumprimento a todos os secretários que estão aqui. Existe dos pilares da nossa democracia, a independência dos poderes. Então a gente tem o poder judiciário independente do executivo e do legislativo. E eu só queria fazer um pequeno reparo, secretário, quando no início da sua apresentação o senhor fala que foi aprovado unanimemente, não foi. Foi uma votação bastante tensa, por sinal. Nós tivemos lá, eu pessoalmente apresentei 16 emendas, nenhuma delas aprovada, diga-se de passagem, pela base do governo. Nenhuma das emendas pedia nada além do que um pouquinho mais de transparência e controle social. Quero dizer desde já que minha posição é pública, eu não sou contrário, seria um contrassenso o partido ao qual pertenço, que é governo no Brasil, em vários municípios e estados, usa parceria público-privada. Foi o presidente Lula que sancionou essa lei, faz concessões e parcerias com essas, mas o que muda é a gestão e a transparência e o controle. Então, apresentamos emendas nesse sentido de uma gestão mais transparente, de maior controle social e, sobretudo, de um controle pela Câmara dos Vereadores, uma pré-aprovação. Quando a gente vê a lei, diferentemente do que foi falado aqui na explanação, ela centraliza todo o poder de decisão no Poder Executivo, e a própria comissão que foi criada é uma comissão absolutamente dominada e controlada pelo Poder Executivo, o que nos deixa bastante intranquilos. E voltando à votação, não só eu e outros companheiros vereadores apresentamos emendas, eu ainda apresentei um voto em separado, voto contrário à aprovação, e nós tivemos, eu vou ler aqui, se o senhor me permite, eu tenho aqui a cópia da votação, em média, nós tivemos 12 a 11 votos sim, 5 votos não e 2 abstenções. Então, votos não, abstenções foram a regra neste polêmico projeto. Preocupa-me quando a gente tem um prefeito que terceiriza áreas muito nobres, ainda mais com essa falta de transparência, que é a maneira que eu enxergo e muitas pessoas também enxergam, que são estratégicas e que deveriam ser geridas pelo poder municipal. Foi para isso que o prefeito foi eleito, não é para terceirizar simplesmente. Eu até tenho dito que a gente elegeria um CEO e não um prefeito, né? Então a gente precisa evoluir no sistema. Eu quero dizer ao senhor secretário, quero pedir sua ajuda. Eu imagino que o prefeito e toda a sua equipe tem a maior boa vontade, a vontade de acertar, e nós estamos juntos nisso pelo bem da nossa cidade, mas as emendas que eu apresentei, eu reapresentei agora como modificações na lei. Queria pedir sua ajuda, isso está tramitando ainda, porque são coisas como, por exemplo, quando foi dito aqui dos conselhos da cidade, então vamos pegar o caso da saúde, eu sou médico, a área mais próxima a nós, então antes de se firmar um convênio com a determinada OS, que este contrato seja discutido no Conselho Municipal de Saúde, previamente, que depois seja discutido na Comissão Municipal de Saúde, e uma vez que as empresas vão se qualificar, que seja exigido por lei que elas tenham, por exemplo, histórico, porque senão fica fácil, as 4 senhoras que estão aqui na primeira fileira, a gente monta um OS e sem nenhuma experiência, sem nenhuma expertise, todos regularmente dentro da fiscalização, a gente concorre e ganha para gerir um serviço. Então, seria importante que a gente tivesse algumas exigências, como que eu coloquei. Tempo de experiência, serviço prestado, segurança financeira, porque a gente conhece passivos trabalhistas e financeiros de outras OS que não foram bem, e repensar que talvez Santos, com essa lei tão centralizada no Poder Executivo e tão blindada a participação popular antes que a concessão seja feita, se a gente não está fazendo mal, porque o histórico das OS é de que há muita injeção de dinheiro público, suplementação de verba, má gestão nas OS, os exemplos estão aí aos montes, não é? Por que não, e eu também sugeri, quero trazer o senhor,
as fundações estatais de direito privado, que são geridas pelo TCU direto, e não como está na lei, que apenas quando alguma coisa der errado, que a comissão de publicização que detectar que vai mandar para o tribunal, e ao contrário, já deveria ser gerido pelo tribunal. Então, nessa minha primeira intervenção, secretário, eu queria dividir com a plateia, e sobretudo com a AB, a preocupação que eu tenho, porque são emendas pertinentes, minhas, de outros companheiros, são emendas à lei agora que estão tramitando já, que a gente poderia aprovar, e que eu acho que a gente não tem que ter esse assodaçamento, não tem que ter essa pressa para publicizar tão rapidamente. Eu vejo a sociedade ainda não saciada na sua vontade de debater. Eu entendo que o prefeito tem pressa, eu entendo que o prefeito quer fazer uma boa gestão, é legítimo, mas eu diria que, naquele ditado popular, devagar com a dor que o santo é de barro. Há muito espaço para debate, há como se aprimorar essa lei. Eu acho que a população, os funcionários, os conselhos precisam ser mais ouvidos, senhor secretário. Era a minha consideração inicial. Bom, agradeço bastante a participação do vereador. É só deixar bem claro a questão da aprovação da legislação. Tiveram emendas, houve uma discussão bem acalorada, é fato, mas a aprovação da lei, na hora de se votar, aprova ou não aprova, a gente não tivemos nenhum voto contra. Isso é muito importante a gente dizer. Isso é muito importante deixar claro. Tiveram emendas que não foram, dentro da discussão em âmbito legislativo, aprovadas, mas a lei, favor ou contra, não tivemos voto contra. Sobre a lei, não tivemos voto contra. Bom, todos os demais temas, tomei nota aqui. Aprovação no Conselho Municipal. Está ótimo, excelente observação. O senhor tem toda a razão, vereador. É importante, necessariamente, já está na lei, qualquer passo dado, ele precede de aprovação no Conselho Municipal. Agradeço bastante a observação, já está na lei. Não precisamos preocupar muito. Questão do histórico das entidades. Também está na lei, já está na lei, não tem nenhum tipo de problema quanto a isso. A entidade ela tem que comprovar serviço prestado. Tem que ter, além de ficha limpa, para se dar um português bem claro, tem que ter serviço prestado. Também já está garantido essa sua preocupação. Segurança financeira, também foi muito bem colocado, também já está na legislação. A entidade tem que comprovar que tem condições, sob o ponto de vista financeiro, de sustentar o contrato ao qual ela está publicitada. Agradeço a participação, mas também já está na lei. E a questão das fundações, nós estamos aqui discutindo publicização. O tema publicização ele é amplo. Ele envolve organização social, pode envolver OCIP, pode envolver convênio, pode envolver participação de fundações. Ele é bem amplo. Quanto à questão do debate, também assiste razão ao vereador. Agradeço mais uma vez a participação. É o que nós estamos fazendo aqui. Quantos fóruns forem necessários como esse, nós vamos fazer. Ninguém aqui tem pressa em aprovar edital nenhum. Nós vamos dialogar com a população, nós vamos dialogar nos conselhos municipais. Quando a população santista se sentir madura e, evidentemente, pronta, preparada, aí a gente solta o edital. Diga-se de passagem, eu gostaria de deixar claro, hoje nós temos 11 entidades? 12, então o número está desatualizado. Até eram 12 pedidos de qualificação de entidades. Creio que boa parte dessas entidades estejam até aqui representadas hoje. Nenhuma está aprovada ainda. Então, mesmo que quisesse, vereador, a gente nem teria condição de soltar nenhum edital agora, porque nem queremos, porque a gente iniciou a discussão. Então, é muito importante deixar isso claro para todos, para a cidade, quando a gente se refere a isso, que a adoção na prática dessa nova modalidade de prestação de serviço público será amplamente discutida com a sociedade. Quantos fóruns como esse forem necessários. Muito bem. A observação do senhor, desculpe o nome do senhor? Senhor Solano fez uma observação para que a gente, numa futura discussão, o senhor me corrija se eu estiver enganado, promova em um horário que não seja um horário útil. Então, por exemplo, 6, 7 horas, como por exemplo ocorre nas reuniões da Câmara Municipal, nas sessões da Câmara Municipal.
Está anotado e os ligas passadas, o senhor assiste razão à sua observação. Secretário, se o senhor me permite, Pois eu vou ler aqui. Isso é extraído do site da Câmara dos Vereadores. Finalmente, o projeto foi colocado em discussão e aprovado, capítulos por capítulos, em primeira discussão, por 11 votos sim, 3 votos não, meu, do vereador Adilson e do vereador Benedito Furtado, e 4 abstenções, sem prejuízo das emendas apresentadas, que vão à Comissão de Justiça para análise em tempo. Foi requerida aprovada a preferência para a discussão da propositura, versão de pauta. Depois, a gente tem a segunda discussão, e coloca-se assim: finalmente o projeto foi colocado em discussão e aprovado a segunda discussão em Globo, em 17 de 12 de 2013, lembrando que isso no momento em que houve uma invasão do plenário, não tinha mais condições de debate, e por uma questão de bom senso e para garantir a segurança de todos, foi acabado aprovado em Globo. Então, eu gostaria de pedir ao secretário, no que diz respeito ao legislativo, que houvesse uma maior cautela, porque senão a gente induz uma sensação de que houve uma aprovação coletiva, e não foi isso que ocorreu. Foi um contexto até em prol da segurança das pessoas que estavam lá, o plenário tomado pela Guarda Municipal, bastante tumulto, o senhor deve se recordar, foi notícia na imprensa. Então, para não passar uma falsa impressão de que havia uma homogeneidade, quando não havia, e eu reitero que não o há, pelo menos da parte deste vereador, sem nenhum juízo de valor ou prejuízo à ideia, ao conceito, apenas considerando o que poderia ser aprimorado, o que poderá, fico feliz pelo que o senhor fala, ser aprimorado. Eu agradeço bastante, inclusive ressalto, é muito importante o intuito, o conceito, ter a aprovação e colaboração do vereador, que com certeza vai contribuir muito para que isso seja um sucesso. Uma vez estamos irmanados no conceito, no que a gente busca, e nesse caso estamos, é evidente que as colaborações que virão serão muito bem, como de fato, aqui a gente listou 4 colaborações importantes, que o senhor registrou, e que já estão sendo contempladas na verdade, mas sem prejuízo, teremos a oportunidade de dialogar e fazer outras, trazer à tona outras colaborações que sejam não menos importantes.